Nós temos previsões de que em 2022, ano do bicentenário da nossa independência, haverá um supercomputador que excederá a capacidade computacional do cérebro humano. Em 2050, um computador de $1.000 deverá exceder a capacidade computacional da espécie humana. Então, aí eu faço algumas perguntas para os senhores aqui. Seguinte, por favor. Qual vai ser o perfil do engenheiro do futuro, em face de todas essas alterações sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais? Em que grau a tecnologia vai substituir o atual papel do arquiteto, né? Com todos esses softwares extremamente modernos que nós temos aí? Esses movimentos demográficos que existem tanto internamente no Brasil, os chamados refugiados ambientais. Quais são os refugiados ambientais mais famosos do Brasil? É o nordestino, né? Que fugindo da seca vai ou foi para a periferia das grandes cidades do sul e do sudeste e formou aqueles bolsões de miséria e passou a ser explorado, né, pela criminalidade. Depois os gaúchos, né, e o pessoal do sul que veio aqui para o centro-oeste, para Rondônia. Dizem agora, há uma preocupação de um Ministério Público aqui do centro-oeste, que é meu cliente, sobre como é que esta coisa vai evoluir a ponto de podermos ter que receber refugiados de outros países, pressionados pela ONU. E se o Brasil se preocupa muito com a Amazônia, se preocupa muito com o Pantanal, já não se preocupa tanto com o Cerrado. Então, para onde vai essa gente? Será que vão destruir irreversivelmente o nosso Cerrado? Qual é o papel do agrônomo nessa história? Essa questão da violência urbana, nós vimos lá na minha cidade sábado agora, apesar de todos os esforços, e aqueles que são conterrâneos meus aqui sabem que a situação no Rio de Janeiro está melhorando a olhos vistos, mas sábado nós tivemos um episódio que mostrou como é que essa situação é complexa, é difícil de ser resolvida. Como é que isso vai impactar no trabalho dos engenheiros? Vamos voltar aos castelos medievais e construir aqueles grandes condomínios cercados por fossos, né, de jacarés e tal? Essas questões das catástrofes ambientais, será que nós vamos chegar ao tempo de termos que, como no Japão e no Chile, se constroem edifícios sobre pilares, né, que resistem a terremotos? Será que nós aqui na nossa costa, principalmente lá perto de Recife, vamos ter que construir com previsão de tsunamis e maremotos, avanços de marés? Ou seja, a próxima, por favor. Existem duas abordagens clássicas de nós vislumbrarmos o que pode acontecer no futuro. A primeira, essa que eu estou mostrando na tela, é a abordagem projetiva de um único cenário. Eu não acredito nela. Mas muita gente trabalha dessa forma. Ou seja, a seguinte, é a forma projetiva baseada em séries históricas. Ou seja, aquelas forças ambientais simbolizadas por essas setinhas vermelhas, forças ambientais de natureza política, econômica, social, tecnológica, de meio ambiente, essas forças que modelaram os acontecimentos do passado até hoje, segundo essas pessoas que acreditam na abordagem projetiva, essas forças continuarão a ser as mesmas e vão, da mesma forma, modelar os acontecimentos do presente até o futuro.
Para contrabalançar essas ideias, a seguinte, por favor, existem as ideias nas quais nós acreditamos, que trata-se da abordagem prospectiva de vários cenários. A palavra cenários veio, como disse aqui o meu colega Cristiano, da época em que surgiu nos Estados Unidos, ainda no final dos anos 40, com o Herman Kahn e o Hudson Institute, em que eles pensavam, da mesma forma que Hollywood, eles pensavam construir cenários possíveis de ocorrer no futuro. Da mesma forma, na Europa, os franceses, principalmente o Gaston Berger, reitor da Universidade de Marseille, inventou a palavra prospectiva, no sentido de que prospectariam, da mesma forma que se prospecta no subsolo a existência de petróleo, se prospectaria no futuro a existência de vários cenários, eventos diferentes. Então, aí surgiu a junção dos cenários prospectivos, ou seja, várias possibilidades de ocorrência de eventos no futuro. Inclusive, notem que existem um verdinho lá na tela, aquele é o da projeção, é o chamado cenário de tendência. Não é que ele seja impossível, ele é apenas um dos possíveis cenários que podem ocorrer no futuro. Então, dessa forma, seguinte, por favor, nós elaboramos o que a gente chama de cone de futuros, em que as forças que vão modelar os acontecimentos do presente até o futuro não necessariamente serão as mesmas forças que modelaram os acontecimentos de ontem até hoje. De modo que surge um cone de possibilidades de futuros, do qual o vértice é o único ponto em que nós conhecemos com certeza, que é o presente. O resto são possibilidades com diferentes probabilidades. Seguinte, por favor. O que nós chamamos de análise prospectiva é a busca da identificação desses diversos futuros, que a gente chama de cenários prospectivos, dentro de um determinado horizonte de tempo, no caso aqui, como disse o engenheiro Kleber, 2022, por causa dos 200 anos da nossa independência. E para que servem os cenários? É para adivinhar? Não, porque o futuro não existe. O futuro está por ser construído. Ele serve para nos alertar. Da mesma forma que a questão ambiental hoje diz, olha, o futuro mais provável hoje é que devido à emissão de gases, efeito estufa, nós vamos ter tsunamis, nós vamos ter mais catástrofes ambientais, secas aqui no centro-oeste, chuvas no sul, vírgula, se ninguém fizer nada. Isto não é adivinhação. Os cenários servem para definir estratégias capazes de, primeiro, seguinte, por favor. Preparar a nossa instituição para enfrentar, se for uma adversidade, ou aproveitar, se for uma coisa boa, os acontecimentos que estejam completamente fora da nossa esfera de competência. E segundo, talvez mais importante, por favor, alterar em favor da nossa organização, da nossa empresa, as probabilidades de ocorrência dos acontecimentos que, de alguma forma, estejam abrangidos por nossa esfera de competência. E aí os senhores me perguntam, mas como atuar? Nós estabelecemos e usamos no nosso trabalho cotidiano princípios da teoria dos jogos para identificar vantagens competitivas e determinar as melhores alianças entre atores. Ou seja, o propósito da teoria dos jogos é nos ajudar a compreender a diferente forma de agir das pessoas, das empresas, dos governos, em uma variedade de situações de interações estratégicas.
O que são interações estratégicas? Apesar de, depois do almoço, essa conversa é muito interessante. Aqui tá, eu vou dar um exemplo do que é uma interação estratégica. Interações estratégicas ocorrem quando nenhum dos atores tem controle total sobre os eventos, devendo, nesse caso, considerar as possíveis ações tomadas pelos outros. A decisão tomada por um determinado ator interage com a decisão adotada pelos outros, mesmo que tomadas isoladamente. É o seguinte: